Nós iremos voltar aqui para o livro do João, 1 João, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, a partir do versículo 1. Lembrando que esse João é o João evangelista, foi ele que mais escreveu livros no Novo Testamento, depois o apóstolo Paulo, que escreveu 13, ele escreveu 5, o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, e é esse João que nós estamos tratando nessas cartas aqui, amém? 1 João capítulo 3, os irmãos acharam, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Algumas versões vai dizer, veja que tipo de amor o Pai nos deu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui, gnoskei, conhecer, está tratando, irmãos, de um conhecimento relacional. Ou seja, o mundo não nos conhece porque o mundo não se relaciona com a gente. Da mesma forma que não pode conhecer a Deus, porque o mundo não conhece a Deus. Então, conhecer aqui é relação. Amados, agora somos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus? Aqui a palavra técnica, filhos, trata de filhos com o significado de regeneração, o sentido de novo nascimento. Então, quando a Bíblia usa essa expressão técnica, ela está falando de filho que passou por um novo nascimento, passou por uma regeneração. Foi o que aconteceu conosco. Nós não éramos filhos, mas por conta de Cristo, nós nascemos de novo e recebemos a filiação de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós somos filhos de Deus, assim como Jesus também é filho de Deus, mas todas as vezes que a Bíblia fala sobre Jesus, a palavra é huios, que não é filho que nasceu de novo, mas é a posição espiritual de filho, e nessa condição Jesus é filho, nunca do novo nascimento, mas filho unigênito do Pai, e nós ainda não fomos manifestos, porque Ele ainda não se manifestou, mas quando Ele se manifestar, esse corpo corruptível, esse corpo do pecado, ele será desfeito e nós receberemos um corpo como o corpo de Cristo é, e nós seremos semelhantes a Ele, inclusive no corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós veremos Ele como Ele é, e assim como Ele é, no seu corpo glorificado, nós também teremos o corpo glorificado. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é o que, irmãos? Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui a gente trata da impecabilidade de Cristo. Cristo nunca pecou, mas também Cristo não tinha como pecar. Amém? Ele nem pecou e ele não tinha como pecar. E a gente não vai entrar nisso agora, mas você pode entrar lá no nosso Instagram, porque a gente vai explicar isso lá no Café com Bíblia. Amém? Se você acompanha, você vai ter uma explicação sobre isso. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem se relacionou com ele, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aqui, acusador, difamador, diabolos. Porque o diabo vem pecando desde um princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque de Deus é nascido. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E é este o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que leitura maravilhosa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós encontramos dentro dessa leitura 4 blocos que identificamos no texto. Do 1 ao 3, ele vai falar da nossa filiação com Deus. Do 4 ao 10, como identificamos os filhos de Deus. Do 11 ao 18, como se relacionam os filhos de Deus. E do 19 ao 24, a segurança e confiança dos filhos de Deus. Amém? Isso aí hoje, ao estudar a palavra, nós conseguimos perceber claramente isto nesse texto de 1 João, capítulo 3. Então, irmãos, do 1 ao 3, João começa a trazer esta informação ao coração da igreja, que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ou seja, Ele fez com que nós fôssemos chamados filhos de Deus, porque de fato nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção
pelo que clama Abba Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amado. Então, através de Cristo Jesus, nós fomos adotados pelo Pai. Cristo, que é o Filho unigênito, naquele sentido que eu passei para vocês, através de Cristo, o Filho unigênito, através do sacrifício dele, da justiça dele, Deus fez de nós filhos em Cristo Jesus. É por isso que em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam foram lhe dados autoridade, ou direito legal, ou poder legal, de se tornarem filhos de Deus. Nós não éramos, nos tornamos através de Cristo Jesus. João vai dizer, de fato nós somos filhos de Deus. O mundo não pode se relacionar conosco, o mundo não nos conhece e nem conhece o Pai, porque o mundo não é filho, não tem filiação para quem está no mundo, porque o próprio João diz lá no capítulo 2, versículo 15, aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele, mas aqueles que chegaram através de Cristo ao Pai, esses foram feitos filhos, e esses conhecem o Pai, e do Pai são conhecidos, porque como filhos de Deus, nós podemos conhecer a Deus, ou seja, nos relacionarmos com Deus, porque Cristo se fez ponte entre nós e entre Deus, derrubou o muro da inimizade e nos trouxe ao Pai, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele fez a paz entre nós e entre Deus. Amados, ele vai dizer, agora somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós estamos aguardando a manifestação do Filho unigênito do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Ele é, nós seremos e estaremos com Ele para todo o sempre. Então aqueles que ainda não foram manifestos, porque estão aguardando a manifestação do Filho, a Bíblia diz, através de João, que estes se purificam, que esses se santificam, que esses buscam viver uma vida separada do mundo, porque são filhos de Deus, e assim como Ele é puro, nós como igreja devemos também purificar-se a si mesmo. Nós que estamos esperando a manifestação do unigênito do Pai, nós precisamos ter uma atitude enquanto estamos aqui, os filhos, purificar a si mesmo, procurar viver uma vida em Cristo, uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Pai, que serve a Deus na beleza da sua santidade. Depois de falar sobre a nossa filiação, e o que eu gosto muito aqui, é porque todo fim de bloco, a última palavra do bloco, você vai ver que ele já vai iniciar o próximo bloco. Aqui ele termina dizendo o quê? Purifica-se a todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele encerrou esse bloco falando de pureza, e aí vai justamente entrar no próximo bloco, aonde ele vai tratar sobre os filhos de Deus não viverem no pecado. Como identificamos os filhos de Deus? Porque os filhos de Deus purificam-se a si mesmo, nessa esperança da manifestação do Filho unigênito de Deus. E aí ele vai começar a dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ele vai dizer que nós sabemos que justamente Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Ele é justo, ele é santo, e como justo e santo que é, ele se manifestou justamente para tirar o nosso pecado, para nos tirar do poder do pecado, do domínio do pecado,
porque os filhos de Deus não podem viver no pecado. Então, como a gente identifica os filhos de Deus? Os filhos de Deus têm a esperança, e nessa esperança estão purificando-se a si mesmo, esperando a manifestação daquele que é santo, a manifestação daquele que é puro, a manifestação daquele em quem não há pecado, que não há engano, em quem não há erro, a manifestação do Filho de Deus. Filhinhos, não deixe que ninguém engane vocês. E ele vai começar a trabalhar essa questão, porque aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo, ele vem pecando desde o princípio. Ele foi criado sem pecado, mas deixou que o pecado fosse gerado no seu coração, e dali então ele começou uma vida de pecado. E hoje, quando a gente fala em pecado, não tem como desassociar o pecado do diabo, porque, como eu sempre digo, o diabo sempre está direta ou indiretamente envolvido com o pecado. Algumas pessoas dizem: nem tudo de ruim é o pecado. Tudo de ruim é o pecado, é o diabo. Nem tudo de ruim é o diabo, tudo de ruim é o diabo. Já viu alguém dizer assim? Não, tem coisas que é o homem, nem tudo é Satanás, tudo é Satanás, direta ou indiretamente. Já viu aquela história de que ele foi lá e soltou o cavalo, aí o cavalo fugiu, acabou com a plantação do homem, o homem deu um tiro no cavalo, aí o rapaz foi e matou o homem que matou o cavalo. O filho do homem matou o homem que tinha matado o rapaz por causa do cavalo, e assim saiu uma família matando a outra. E aí pegaram o Satanás e levaram para o tribunal, e ele disse assim: mas eu só soltei o cavalo, quem matou foi vocês. De fato, a culpabilidade dos homens não tinha como negar, mas de alguma forma ele estava envolvido, foi ele quem soltou o cavalo. Então, assim, não tira a nossa responsabilidade, mas você pode perceber que de um jeito ou de outro Satanás está envolvido. Ele sempre está no meio do pecado. Então a gente vê aqui, irmãos, que quem pratica o pecado não pode dizer que é filho de Deus. Quem vive na prática do pecado, ele não pode se identificar como filho de Deus, porque se somos filhos de Deus, se nós nascemos de Deus, justamente a forma de haver essa identificação nossa com o Pai é que, assim como Ele é puro, nós também devemos purificar a nós mesmos, fugindo até mesmo da aparência do pecado, até da aparência do mal. Então, querido, aqueles que vivem na prática do pecado, João diz que é do diabo, não pode ser de Deus. Como nós aprendemos aqui, não estamos falando sobre o pecar, mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Não pode ser um programa, não pode ser algo programado, não pode ser algo rotineiro, não pode ser uma vivência, uma prática, um cotidiano. Pecado na vida de crente tem que ser um acidente. E quando acontecer esse acidente, porque como diz o próprio João, quem não tiver pecado, né? Quem disser que não tem pecado faz de Deus mentiroso, engana-se a si próprio. Nós sabemos que ainda estamos, né, neste mundo como pecadores, lavados e remidos, mas como pecadores, e que a qualquer instante, por algum motivo ou outro, a gente possa pecar, por palavra, pensamentos ou por ações. Mas a gente não pode fazer disso um cotidiano. A gente não pode fazer disso uma maneira de viver, é um acidente. E outra coisa, pecado é para se resolver na hora. Não é para deixar resolver pecado depois. Depois eu me vejo com Deus. Se você pecou e é filho de Deus, tenha certeza que naquela mesma hora o Espírito Santo deve ter tocado no teu coração. Naquela mesma hora o Espírito Santo falou com você, abriu seus olhos e diz que você errou. Se nós vamos ouvir ou não a voz do Espírito Santo é outro assunto, mas que o Espírito Santo nunca vai nos deixar
de ouvir a sua voz, nos alertando do pecado, justamente para que a gente possa reconhecer o pecado, se arrepender em Cristo, para que Ele, como justo advogado que é, possa perdoar os nossos pecados, porque os pecados serão perdoados na medida que a gente confessar Ele, e quem confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Então, queridos, mas se eu vivo numa prática de pecado, como eu posso dizer que sou filho de Deus? Se justamente Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para nos tirar de nós do pecado, da prática da vivência do pecado. Então, queridos irmãos, no versículo 9, ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Amém, irmãos? Amém. Todo aquele que passou por uma experiência genuína de salvação e de conversão, ele não quer ter nada com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e nós já passamos da morte para a vida, diz o apóstolo João. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, relação pecado e crente não junta, irmãos. Pecado, vida de pecado e filho de Deus não consegue nem ficar na mesma frase. A gente tem que falar de filho de Deus e a gente tem que falar de prática de pecado em outro assunto. Não tem como juntar. Ou a gente é filho de Deus, ou a gente vive na prática do pecado. É o que João está dizendo. Então por que a gente não vive na prática do pecado? Porque a gente é melhor que os outros? Porque nós somos bons? Não. Porque a semente de Deus permanece no seu coração, porque a semente de Deus permanece em você, porque você não nasceu de homens, você nasceu do próprio Deus, que é santo e poderoso para te livrar do pecado, para te tirar do domínio do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, por isso que desta forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Se você pratica o pecado, se eu pratico o pecado, eu vou ouvir o que Jesus disse aos judeus naquela época: vocês não são filhos de Abraão, vocês tendes por pai o diabo. E os judeus não gostaram muito. E às vezes as pessoas não gostam. Quem vai gostar de ouvir eu sou filho de quem, rapaz? Do diabo. Você é filho do diabo, porque você pratica as mesmas obras que ele. E olhando para você, a gente só imagina uma pessoa: o diabo. Quem pratica o pecado se parece com o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem vive uma vida santa e pura se parece com Deus, porque Deus, Ele é puro, Deus, Ele é santo. Então, a forma de nós identificarmos os filhos de Deus é justamente, irmãos, por essa questão, pela questão da pureza e da vida santa, fugindo do pecado, a fim de agradar a Deus. E ele vai terminar esse bloco dizendo que quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Ele terminando já, emendando para o próximo bloco. Quem não ama o seu irmão. Lembre que no primeiro bloco ele termina falando sobre pureza, para entrar num assunto sobre pureza, sobre os filhos de Deus se santificam, vivem fora da prática do pecado. Ele agora conclui esse bloco falando sobre amar o irmão, porque ele vai começar o próximo bloco falando agora sobre o relacionamento entre os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor sacrificial de Cristo por nós deve ser o mesmo pelo qual devamos amarmos uns aos outros. João 13:34 diz que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Note, irmãos, que neste mandamento que o Senhor nos dá, olhando para quando Jesus é interrogado sobre o decálogo, os 10 mandamentos, Jesus resume o decálogo em 2 grandes partes: amar a Deus sobre todas as coisas
e amar o irmão como a si mesmo. Porque, de fato, quando a gente olha para os 10 mandamentos, os 4 primeiros estão falando sobre amar a Deus e os outros 6 sobre relacionamentos interpessoais entre irmãos. Então, por isso que ele resumiu entre amar a Deus e amar os irmãos, e os rabinos tiveram que aceitar, porque, de fato, a lei se resume em amar a Deus e amar os irmãos. Mas aqui Jesus diz: um mandamento vos dou, que agora não é simplesmente amar o irmão como a si mesmo. O negócio vai subir um pouquinho agora. Jesus vai elevar o patamar do nosso amor. Ele vai dizer: você não tem que amar o irmão como a si mesmo. Você tem que amar o seu irmão como eu amei você. E o negócio ficou mais estreito. É por isso que a igreja é um caminho estreito, né, irmãos? A lei dizia assim, que se você se deitar com uma mulher e adulterar com ela, você é adúltero. Aí Jesus disse: se você na sua cabeça já cogitou, você já é adúltero. Parece que no Novo Testamento as pessoas dizem assim: não, na graça o negócio é mais fácil. Não, irmãos. Perceba que na graça o negócio é mais estreito. Justamente porque agora no nosso coração, na nossa vida, está o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir os mandamentos de Cristo. Então, nesse momento, ele diz: você tem que amar o seu irmão como eu amei você. E como Cristo nos amou, entregando a sua vida por nós. Ele vai dizer lá no versículo 16, que assim como ele se entregou por nós, assim como ele entregou a sua vida por nós, nós precisamos também entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. E está aí, irmãos, uma parte complicada no seio da igreja. É a gente ter o entendimento de assim como eu sou para com Cristo, eu preciso ser para com o meu irmão. Com a intensidade que eu amo o Senhor, eu tenho que amar o meu irmão. Porque é a melhor forma de eu mostrar o meu amor a Deus, é amando você. Porque a Bíblia diz, o próprio João: quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E dizer, se não ama o irmão, a quem vê? Então, como eu posso medir qual é o termômetro do meu amor com Deus? O meu amor para com você. É por isso que se eu não amo você, João diz que eu ainda estou em trevas, eu ainda estou na morte. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão de ser para com o irmão como Cristo foi para com você. É por isso que naquela história, o rei, ele fica indignado com aquele homem que lhe devia tanto. E o rei decide perdoar ele. E ele sai dali perdoado, com tão grande generosidade daquele homem. Mas quando chega do lado de fora, um conservo dele, um parceiro, lhe devia tão pouco. E ele mandou encerrar o homem na cadeia, até que o homem pagasse tudo. Quando o rei ficou sabendo, disse: traz ele aqui. E disse assim: mas rapaz, tu me devia tanto, e eu deixei isso para lá, tive misericórdia de você. Você não deveria fazer o mesmo com seu irmão que te devia tão pouco? Pois vai para a cadeia também, e a tua dívida vai ser pior, porque é mais fácil ele sair da cadeia porque ele te deve pouco, do que você que me deve muito. Então, o que Jesus está dizendo através dessa história é que ele fez tanto, ele perdoou tanto, porque nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos quem nós éramos, o que nós praticávamos, e ainda assim ele nos amou, porque Paulo vai dizer no Romanos 5,8 que ele deu prova, Deus deu prova do seu amor, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, a não ser aborrecimento, a não ser a nossa forma de viver de pecador, agredindo a sua santidade, transgredindo a sua lei. Mas ainda assim Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos perdoar, Ele decidiu nos salvar, Ele decidiu nos atrair para Ele. E por que a gente não pode fazer isso com o nosso irmão? Então por que
ao invés da gente ver o que Cristo fez por nós e fazer pelo nosso irmão, a gente começa a escantear o irmão. A gente começa a falar mal do irmão. A gente começa a jogar fora o irmão. Mas lembre-se da oração do Pai Nosso. Pai, e Ele vai dizer: perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado os meus irmãos. Temos perdoado mesmo? Temos amado mesmo? Temos entregado verdadeiramente a nossa vida pelo nosso irmão? Ou a gente tem amado apenas de palavra? João vai dizer: amados, não amemos apenas de palavra, mas amemos de obra e de verdade. O Tiago, ele quando fala que a fé sem a obra é morta, ele está falando justamente disso. Me mostra a tua obra, me mostra a tua fé sem obra, que eu te mostro a minha fé através das obras, porque as obras são justamente o visível daquilo que é invisível. Eu não posso ver a tua fé, eu não posso ver o teu amor, não está escrito na tua testa. Então como é que eu sei que você ama? Praticando o amor. Como eu sei que eu amo? Praticando amor. Porque se o amor for aquele amor platônico que fica só na minha cabeça, nas minhas ilusões, nos meus sonhos, mas esse amor não é praticado, isso não é amor ágape. Amor ágape é amor sacrificial, é o amor de doação, é o amor que se entrega, é o amor que suporta, é o amor que entende, é o amor que compreende, é o amor que ajuda até quem não merece ajuda. Por isso que Jesus vai dizer: amai, diz lá a tradição oral, amem os vossos amigos e aborreçam os inimigos de vocês. Porém eu vos digo, esqueçam a tradição oral. Amem os seus amigos, mas também amem os vossos inimigos. Orem por quem persegue vocês, bendigam quem maldizem vocês, porque assim o fruto é produzido como um testemunho de que vocês verdadeiramente são filhos de Deus. Eita, vou ter que correr. O tempo já não nos... 4 para encerrar, irmãos. Me dê só um minuto para encerrar isso aqui. Vivendo... Sim, no quarto bloco nós vimos aqui que a segurança e confiança dos filhos de Deus. Vivendo segundo a palavra de Cristo, temos confiança e ousadia de estarmos na presença de Deus. E o seu Espírito nos prova que nós somos seus filhos. Como eu tenho certeza da minha filiação com Deus? A minha observância à sua palavra. Somente os filhos... A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Somente os filhos têm prazer nos mandamentos. Amém, irmãos? Somente os filhos têm prazer nos mandamentos. E ainda mais, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Ele diz assim, o Espírito Santo diz ao espírito do pastor Levi: Levi, tu é filho. Até quando o nosso coração está nos condenando, porque às vezes, irmãos, por uma ocasião ou outra, vem uma culpa sobre nós, vem alguma acusação, e é nessa hora que o Espírito Santo vai dizer para nós, desfazendo, porque o diabo vai dizer: você não é filho. O diabo vai dizer: você não poderia estar na igreja. O diabo vai dizer: você não merece estar na igreja. O diabo vai dizer: você não era para fazer isso, você não serve para isso. É nessa hora que o Espírito Santo vai dizer: vem, você é filho de Deus. Imagina o Espírito Santo dizendo para o Espírito Silvânia: Silvânia, você é filha. Levante a sua cabeça, você é filha, você é filho. Porque, irmãos, quando a gente obedece, a gente tem essa confiança de entrar. Porque o nosso coração e a nossa consciência está em paz com Deus. Porque você sabe que você crê no Filho dele, você sabe que ama os seus irmãos e ama o Senhor, e você sabe que está obedecendo os seus mandamentos como filho. Então, se você pratica essas coisas, automaticamente o teu coração está cheio da presença dele, e você tem a certeza que pode entrar na presença dele com confiança e ousadia, porque o Espírito Santo é esse selo dentro de você, dizendo: pode entrar, pode mergulhar, pode provar, porque Deus é o seu Pai.
Então, irmãos, esse bloco justamente vai nos fazer tratar sobre isso. Ele vai dizer sobre a nossa filiação com Deus, como identificar os filhos de Deus, como se relacionam os filhos de Deus e a segurança e confiança dos filhos de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Oreis por mim, pela minha família, e Deus aplique essa palavra ao coração da igreja.